Jesus é o Senhor. Como nós havíamos anunciado desde o início, que a cada segunda-feira e a cada quinta-feira um obreiro ele daria uma palavra para a microrregião, tanto aqui do Espírito Santo, como também ali dos vales de Minas e também a zona da mata. E esses dias o Célio, o Clidenor, o Joselito, o Flávio, eles deram uma palavra nessas segundas passadas e também quinta-feira. E eu gostaria de deixar o encargo para os obreiros, mas aí em comunhão com o Joselito, ele sempre animando que seria uma oportunidade de eu aproveitar e dar uma palavra também à microrregião. Então eu iria falar a palavra ministerial aqui em Vila Velha, aí eu passei adiante para outro profeta e hoje eu estou aqui para dar essa palavra. Então eu gostaria de ainda ruminar aquilo que nós estamos vendo por meio dos irmãos que estão à nossa frente, como Pedro, Esdras e também André, Miguel, os demais irmãos. Nós não estamos aqui para reinventar a roda. A simplicidade está em ruminar aquilo que já foi falado para nós. Nós não estamos aqui para dar uma palavra inédita, uma palavra ainda que nunca ninguém falou. Isso não é o nosso coração. O nosso coração como servos é apenas cooperar com a edificação da igreja do Senhor. Nós somos tão somente um membro do corpo de Cristo e nós jamais podemos aceitar que os holofotes estejam virados para nós. Nós queremos tão somente estar junto, né? Desde que esse corpo, a igreja, alcance a estatura de varão perfeito, nós estaremos juntos. Como já foi falado no passado, numa corrida de cavalo, embora a cabeça ela cruza a primeira linha de chegada, mas o prêmio é para todo o cavalo, inclusive o rabo, aquele que chega por último. Então nós precisamos de uma maneira bem humilde, esvaziada, ter em mente que nós não somos absolutamente nada, nós somos apenas um pecador que graça ganhou. Então nós temos visto ultimamente, seja na leitura diária, seja nas mensagens que nós temos ouvido, nós temos visto a questão do ministro da Nova Aliança. Durante todo esse semestre nós iremos ainda ouvir falar bastante sobre esse tema, obviamente em tópicos diferentes, obviamente na aplicação diferente, até porque cada localidade, cada cidade, cada região tem uma necessidade específica. Embora a nossa necessidade seja o Senhor Jesus, mas nós temos uma necessidade específica, por quê? Porque nós somos de regiões e também até mesmo culturas diferentes, mas a palavra é a mesma e a palavra não pode perder os seus princípios vitais, os itens de fé. Então, para essa noite, eu gostaria de falar um pouco sobre a postura de um ministro da Nova Aliança. Falei um pouco semana passada, se não me falha a memória, no domingo, onde o ministro ele deve dar atenção à palavra de Deus. O ministro aqui, eu incluo todo aquele que foi lavado pelo sangue e foi regenerado, foi batizado, obviamente, faz parte do corpo de Cristo. Ele já foi habilitado pelo Espírito, tanto irmãos quanto irmãs, a ser um ministro da Nova Aliança. Obviamente, para você ser um ministro, você tem que desempenhar um ministério. E para você desempenhar o ministério, você precisa de talentos, de dons. E esses dons, esses talentos, eles advêm da graça de Deus. Então tudo começa com a sua presença individual com o Senhor, tudo começa com o seu coração de busca, tudo começa com o seu coração de cavar a palavra, de ruminar a palavra, de amar a palavra, não ser alguém superficial. O ministro não é alguém superficial. O ministro é aquele que tem zelo pelas coisas de Deus, aqueles que sabem de onde vieram e para onde estão indo. Nós viemos de uma situação lamentável, fomos introduzidos na igreja e hoje nós estamos a caminho do reino milenar e somente entrarão aqueles que se esforçam, como Mateus capítulo 11, versículo 12 em diante, mostra para nós, e nós vimos isso na semana passada. Essa questão de um ministro da Nova Aliança
foi feito também um paralelo semana passada sobre o ministério da antiga aliança, onde Moisés era o grande ministro, era onde ele começou esse encargo em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, e também chegando no Novo Testamento, nós vimos na pessoa do Senhor Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 17, dando início ao seu ministério. Porém, foi mostrado também que do Antigo Testamento para o Novo Testamento ficou um período que em teologia se chama o período intertestamentário, ficou um período cerca de 400 anos sem o falar de Deus. Hoje eu estou um pouco rouco. Então esse período de 400 anos, pelo menos não há registro na Bíblia de que Deus havia se manifestado para algum homem. Repito, pelo menos não há registros bíblicos. Então esse período de Malaquias até o livro de Mateus, iniciando ali a aparição do anjo Gabriel para Zacarias, o futuro, né, que seria pai de João Batista, juntamente com Isabel, esse período totalizou cerca de 400 anos. Então iniciou depois, como um precursor, João Batista pregou ali o batismo de arrependimento, o Senhor Jesus vem nascido de Maria, e então com 30 anos para cumprir a Escritura, para cumprir o livro de Números, capítulo 4, que um sacerdote iniciaria o seu ministério com 30 anos, o Senhor então oficialmente, o Senhor Jesus, ele iniciou o seu ministério com 30 anos, após ser batizado no Rio Jordão por João Batista. E logo depois, em Lucas capítulo 6, versículo 12, o Senhor Jesus ele chama 12 discípulos que passariam a ser os 12 apóstolos. Semelhantemente, ele deu autoridade para esses discípulos e apóstolos, para que eles então fossem até os confins da terra para pregar o Evangelho. E vocês sabem então que o Senhor Jesus não foi recebido pelos seus, ele foi crucificado pela política, pelo povo e pelos judeus. Por quê? Porque eles não conseguiram crer, não conseguiam entender as palavras que estavam no Pentateuco. O Pentateuco de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, à época de Jesus já existia esses escritos, bem como dos profetas. Se você pegar ali no Evangelho, o próprio Senhor Jesus, quando estava na sinagoga, ele ali, numa oportunidade, ele leu uma passagem de Isaías. Então já havia ali as Escrituras, em pergaminho, obviamente. Não tinha o Novo Testamento, mas na época de Jesus já tinha o Pentateuco de Moisés, os escritos de Moisés, bem como os livros de crônicas, os livros dos profetas do Antigo Testamento. Só que os judeus não conseguiam assimilar como que Deus, o Todo-Poderoso, estaria numa pessoa chamada Jesus, até porque eles conheciam Maria e José e os seus irmãos. Isso está relatado em Mateus capítulo 13, versículo 55 em diante. Então esse período de transição, também falei sobre isso semana passada, não é tão fácil. Você vê que com o discorrer dos evangelhos, em especial no livro de Atos dos Apóstolos, não foi fácil para os nossos irmãos assimilarem esse falar, podemos dizer, um falar novo. Obviamente, se eles estivessem ali com o coração totalmente voltado para o Senhor, eles conseguiriam entender. Até porque, quando Jesus nasceu, aquele irmão idoso, agora não me lembro se é Simão ou Simeão, Simão falou o seguinte: agora, Senhor, eu posso partir porque eu vi o Salvador. E também idosas piedosas, idosas de oração, entendiam que o Senhor Jesus era o enviado de Deus, era o Messias que as Escrituras falavam. O próprio Moisés fez menção do Senhor Jesus no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, o capítulo 33, ele fala ali que o Senhor suscitaria um profeta, e esse profeta então, obviamente, é o Senhor Jesus.
Então isso mostra que ler as Escrituras, passando para os dias de hoje, ler a Bíblia, se você é um leitor da Bíblia, ainda não fica contando vantagem porque você lê a Bíblia. Eu, por exemplo, já dei meu testemunho, eu não leio muitos e muitos capítulos de uma só vez ou em um dia, eu leio muito pouco, mas eu procuro considerar cada versículo. Há oportunidades que eu fico dias em cima de 1 ou 2 ou 3 versículos ou em cima de um capítulo. Porque eu preciso extrair o que o Espírito quer falar por mim através disso. Comecei ontem a ler o livro de Lucas, aliás, antes de ontem, li o livro de Lucas e confesso que ainda estou no capítulo 1. Li o capítulo, reli, considerei, tem 3 tópicos ali de suma importância que eu estou buscando diante do Senhor mais luz naqueles tópicos de Lucas capítulo 1. Então eu quero encorajá-lo a ler a palavra, mas não conte vantagem porque você lê as Escrituras, você precisa entender as Escrituras. Então esse período de transição não foi fácil. Nós sabemos, por exemplo, Pedro, não obstante, havia sido chamado, um dos primeiros a ser chamados, logo no início se tornou líder dos apóstolos. Pedro, em Lucas 6, versículo 12, foi um dos nomes que o Senhor Jesus mencionou ao fazer a sua seleção, após passar a noite inteira orando. Então Pedro ali, de fato, foi alguém escolhido por Deus. Andou com o Senhor Jesus durante pelo menos 3 anos e meio, teve muitas experiências com o Senhor. Em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, ao andar sobre as águas, ao pescar o peixe com a moeda dentro de si, quando ele cortou a orelha do servo mau, que o Senhor coloca a sua mão na orelha, coloca a mão do próprio Jesus e cura a orelha daquele servo, daquele soldado. Então Pedro, mais do que ninguém, teve muitas experiências com o Senhor. Não obstante, em Atos capítulo 10, quando ele estava orando, presta atenção, irmãos, ele estava orando. Ele então teve uma visão, um objeto como um lençol descia dos céus, e a palavra veio e disse: Pedro, mata e come. Pedro então responde: de maneira nenhuma, Senhor. Essa palavra Senhor, que no original grego é Kyrios, é usada somente para o Senhor Deus. Não é como a língua portuguesa que nós falamos Senhor para o porteiro do prédio, Senhor para talvez um político, Senhor para uma pessoa mais velha, mas essa palavra no grego é uma palavra única, Senhor. Ela é bem específica para o Senhor Jesus, ou para Deus, o Jeová, conforme o Antigo Testamento. Então Pedro, vocês observem que ele falou de maneira nenhuma, Senhor. Então Pedro reconhecia que quem estava dando a ordem para matar aqueles animais, aves, quadrúpedes que estavam dentro daquela espécie de lençol, Pedro reconhecia que era o Senhor. Não obstante, ele negou por 3 vezes, onde esse lençol, então, como um lençol, recolheu-se aos céus. Então eu quero mostrar para vocês, meus amados irmãos, que essa transição, ela não é fácil. Sair do ministério da antiga aliança para adentrar o ministério da nova aliança não é fácil. É fácil você ler aqui e julgar, mas não é fácil. No mesmo Atos capítulo 10, ali no versículo 45, então aqueles que foram posteriormente com Pedro até a casa de Cornélio, aqueles amigos de Pedro, podemos dizer, aqueles simpatizantes do Evangelho, quando eles viram que o Espírito Santo havia descido também sobre os gentios, a casa de Cornélio, onde Pedro usou a segunda chave que o Senhor havia dado para ele em Mateus capítulo 16, aqueles acompanhantes de Pedro então falaram, eles ficaram ali impactados
usar uma palavra que nós usamos muito, abismado, ficaram impressionados como que também aos gentios foi derramado o Espírito Santo. Por quê? Porque havia um preconceito da antiga aliança, da lei, da maneira que era vivido no passado, para a maneira nova. Então esse preconceito, ele era muito forte por parte dos judeus. Então nós vemos aqui que não era tão fácil essa transição. Por quê? Porque não davam atenção à palavra. Por exemplo, a pregação de João Batista em Lucas capítulo 3, versículos ali 5 e 6, o que João Batista diz? Que o Senhor viria e ele planaria os montes e aterraria os vales, ou seja, o Senhor igualaria, não haveria, espiritualmente falando, nem os montes e nem os vales. O Senhor então faria tudo linear. O que quer dizer essa profecia de João Batista em Lucas capítulo 3? Diz respeito que não haveria mais judeus e nem gentios. Não haveria ali distinção de pessoas. Não haveria ali mais nascidos em Israel, judeus ou povos pagãos. Então, se eles dessem atenção a essas palavras, eles também iriam se alegrar e não ficarem abismados que sobre os gentios o Espírito Santo também foi derramado. Então, essa transição, ela não é fácil, porque eles estavam apegados ao falar de Moisés, eles não compreendiam que todo o Antigo Testamento era apenas sombra da realidade que viria, que é o Senhor Jesus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16, depois você pode anotar aí, ver, em Colossenses 2,16, mostra que tudo é sombra. Amados irmãos, estamos na vida da igreja, nós não podemos negar que temos muitas e muitas palavras, e se formos sinceros, nós temos que admitir que nós nem mesmo conseguimos digerir essas palavras. Quando você está assimilando uma palavra, já chegam mais 2, 3 mensagens. Hoje à noite, por exemplo, o André Dong vai dar uma palavra para o Chile, para os chilenos, em espanhol, a partir das 9 horas. Então não dá tempo de você assimilar tantas e tantas palavras. Aí que nós corremos o risco de termos o favo de mel e pisar no favo de mel, nós começarmos a desenvolver na nossa mente, sem nós percebermos, o quero mais, a próxima palavra, qual é a próxima palavra, qual é o novo encargo, qual é a nova novidade, e você não assimila o que ficou para trás. Então nós podemos crescer a cabeça com a informação, se nos orgulharmos, porque muitas e muitas e muitas informações e nós mesmos não temos a prática da palavra. Por isso que Mateus capítulo 7 fala que nós precisamos edificar a casa sobre a rocha, precisamos praticar as palavras, e também Tiago fala, não devemos nos enganar a nós mesmos apenas sendo ouvintes, mas nós precisamos ser praticantes da palavra. Então, Jesus, ele é a realidade de tudo, como Colossenses 2,16, tudo é sombra, a Páscoa é uma sombra, a passagem pelo Mar Vermelho foi uma sombra, a serpente de bronze em Números 21 foi uma sombra, o tabernáculo era uma sombra, o templo era uma sombra, o altar de Abraão era uma sombra, Cristo é a realidade. Então nessa noite que você possa entender que essa transição deixou de termos a sombra, deixamos de ter a sombra para termos a realidade. Quando a realidade chega, a sombra é dissipada. Então tudo é real no Senhor Jesus. Então depois, porque esses apóstolos não conseguiram levar esse evangelho da nova aliança adiante, o Senhor precisa levantar Paulo. Paulo então em Gálatas capítulo 2, versículo 7 e também em Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo foi levantado para ser o apóstolo dos gentios. Está claro demais em Gálatas capítulo 2, 7,
e também em Efésios 3:8, Paulo fala que ele foi levantado para levar o evangelho aos gentios. Foi levantado para levar a salvação aos gentios. Por isso que em Atos capítulo 20, ele fala que quanto ao evangelho da graça, ele testemunhava. Mas quanto ao evangelho do reino, ele pregava. O encargo de Paulo era não apenas testemunhar do evangelho, embora ele o fazia, várias e várias vezes ele deu testemunho, mas o encargo de Paulo era pregar o reino, era mostrar que não adianta ser um salvo, não adianta ser um batizado. Você precisa entender que você está em uma carreira, você está em uma corrida, como o próprio Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9. E para ser qualificado, para ser aprovado nessa corrida, você tem que correr conforme as regras. Você não pode correr à sua maneira. Você não pode viver a vida da igreja à sua maneira. Você não pode viver a vida da igreja sob o seu ponto de vista. Você precisa estar dentro de uma regra. E essa regra é o falar profético, o falar apostólico. Os irmãos que estão à nossa frente, não importa se é a nível nacional, se é a nível regional, micro-regional ou local. Você precisa, para estar dentro dessa regra, você precisa estar submissos à liderança da sua igreja. É isso que Hebreus capítulo 13 fala, é isso que Romanos capítulo 13 fala, e é o que Moisés rogou ao Senhor no livro de Números. Senhor, ponha um homem que conduza esse povo a adentrar a boa terra de Canaã. Falei semana passada que sempre vai haver alguém à nossa frente. Você não pode ser um super espiritual, falar que você lê a Bíblia em casa, que você ora em casa, que o importante é você não matar, roubar e não mentir, que o importante é você dar o seu dízimo online, que o importante é você estar de bem com Deus. Não é isso que a palavra diz. Nós estamos sem congregar agora fisicamente por causa da pandemia, em primeiro lugar, e segundo, por causa da orientação do governo ou do prefeito, de uma autoridade. Mas Hebreus capítulo 10, 24, 25 e 26 fala que nós não podemos deixar de congregar. Congregar é um mandamento de Deus. Eu sei que talvez para você ainda não entendeu essa palavra. Congregar é um mandamento de Deus. No congregar, é no caminhar juntos que a sua alma, a minha alma vai ser exposta. E ninguém entra no reino de Deus, carne e sangue não herda o reino de Deus. Nós precisamos então sermos aprovados na nossa vida espiritual, e só seremos aprovados se nós então dia a dia, como Lucas capítulo 9, Mateus capítulo 16 mostra, dia a dia negar a vida da alma, tomar a cruz e seguir o Senhor. Então Paulo foi esse grande propagador do ministério da nova aliança. Aqui em 2 Coríntios, eu gostaria de fazer um parâmetro para vocês com respeito a esse ministério da antiga aliança e o ministério da nova aliança. Eu estou falando hoje sobre a postura de um ministro da nova aliança. Aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 11, vocês podem acompanhar comigo. 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 11. Eu vou só fazer aqui o paralelo da antiga aliança para a nova aliança. Eu não vou ler o texto todo, mas eu dei a dica para você depois anotar. O ministério da antiga aliança, ele é o ministério da tinta. Você que conhece a Bíblia, você fala que o contexto fala sobre isso. Por exemplo, versículo 3, estando já manifesto como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito. Então, o paralelo, a antiga aliança, tinta, a nova aliança, Espírito. Está tudo nesse contexto. A antiga aliança, tábuas de pedra. A nova aliança, coração. Na antiga aliança, o mandamento foi escrito em tábuas de pedra. Mas no Novo Testamento, vocês conhecem o contexto, foi escrita no coração. A antiga aliança era da letra. A nova aliança é do Espírito. A antiga aliança, ela matava. Por que ela matava?
você que é um irmão novo, que está congregando há pouco tempo, porque quando o homem olhava para a lei, essa lei o acusava, porque homem algum conseguia cumprir a lei. Então essa pessoa, ao ler, ela morria. Morria como? Espiritualmente, porque não tinha como praticar o que estava escrito. Então por isso que a antiga aliança matava. Esses detalhes que você não entende, depois você tem a comunhão com o líder do seu grupo familiar para ele fazer um estudo bíblico com você. A antiga aliança matava, a nova aliança vivifica. A antiga aliança é da morte, a nova aliança é do Espírito. A antiga aliança era da condenação, a nova aliança é da justiça. Então, esse paralelo é muito importante vocês terem em mente o que era a antiga aliança, o que é a nova aliança. Sim, a antiga aliança procedia de Deus, procedia da lei de Moisés, procedia dos rituais, mas era para a época. Mas agora a sombra, que era o cordeiro, que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Agora esse cordeiro, a realidade chegou, que é o Senhor Jesus. Em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é mais o ritual da antiga aliança, mas agora é a prática da nova aliança. Então esses detalhes, eu penso que nós precisamos ruminar muitas e muitas vezes. É isso que eu estou dizendo, que amanhã você já quer outra palavra. Amanhã você quer ouvir outra mensagem, mas não assimila o que é falado hoje. Então, quanto mais você vai ouvindo sem assimilar, você torna uma pessoa orgulhosa, um cabeção. Aí vai olhar para a mudança da sua vida, zero. Vai olhar para a sua vida matrimonial, a sua vida familiar, a sua vida social, sua vida da igreja, zero. Mas quando vai debater, quando é para dar opinião, quando é para você falar o que você pensa, você é cheio de ideias. É isso que diz a letra mata. Então, qual é a postura de um ministro da nova aliança? No decorrer, nós vamos ver. Ok? Estou olhando a hora aqui. O Joselito falou comigo, mas você vai falar na quinta-feira, você vai falar muito pouco. Eu falei, Joselito, eu falar quinta-feira é uma coisa. Quem diz que eu vou falar pouco? Aí ele começou a rir. Então hoje eu vou falar por volta de 1 hora, tá ok? 1 hora e 5. Ok, então eu dei esse paralelo aqui da antiga aliança para a nova aliança. Com respeito ao ministério da nova aliança, a base, como eu acabei de ler, o fundamento, a sustentação é o Espírito. A antiga aliança, a base, a fundamentação, a sustentação era a lei de Moisés. Era o falar de Deus por meio de Moisés. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, a base de tudo é o Espírito. Então você agora começa a entender que se você não exercitar o seu Espírito, não tem como você estar inserido no ministério da nova aliança, não obstante você já foi habilitado. Não obstante você já foi encaminhado. Por exemplo, nem todos, Mateus 7, que falar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ou herdará o reino dos céus. Não é porque você creu, foi batizado e está na vida da igreja que você vai adentrar o reino. Não quer dizer porque você está no Novo Testamento que você está inserido no ministério da nova aliança. Você pode estar de uma maneira panorâmica, mas na prática só para aqueles que de fato ouvem e praticam as palavras. Aqui em 2 Coríntios 3,6 fala, não da letra. Nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então aqui está claro para nós que esse ministério é o ministério do Espírito.
Para isso, você tem que me dizer que você constantemente é alguém que invoca o nome do Senhor, constantemente é você que tem intimidade com a leitura da palavra e a oração, você é alguém íntimo do Senhor. Você é alguém que gasta tempo com as coisas do Senhor. Caso contrário, você não está inserido dentro desse ministério da nova aliança. Então vemos que a base, a fundamentação, a sustentação é o Espírito. E Satanás sabe disso. Por isso que desde o Éden, Satanás então, ele ludibriou Eva. Isso está totalmente claro em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Se você estiver com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse para ler esse versículo de suma importância comigo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Então nós vemos aqui que, por meio da comunhão de Eva com a serpente, que ali era a personificação de Satanás, Satanás então, no caso a serpente fisicamente, mas por detrás dessa serpente era Satanás, o espírito maligno, que havia caído por terra em Isaías 14 e Ezequiel 28. Então, nessa aproximação da serpente com Eva, foi um diálogo, foram 2 diálogos, foram 3, tudo começa de uma maneira bem leve. Você começa a faltar uma reunião hoje, a consciência te acusa, aí depois você falta a segunda vez, a consciência te acusa mais levemente, ou te ilumina, se você preferir essa palavra. 3, 4 vezes depois, você não mais é acusado ou iluminado pela consciência. Por quê? Porque a sua consciência está cauterizada. Por que que tantas palavras nós temos ouvido e nós, estou generalizando, me perdoe falar assim, e não há mudança em nós, não há mudança nas igrejas, não há reação nas famílias, não há reação nas lideranças. Por quê? Porque a consciência está cauterizada. Mas ela é cauterizada para absorver o falar de Deus, mas para dar opinião, para falar o que acha e o que pensa, a língua é afiada. A mente, ela é rápida na hora de dar opinião. Isso procede do velho homem. O homem espiritual, ele não toma essa linha. O homem espiritual, ele aprende a aguardar no Senhor. Então Eva agora, porque ela teve muitas e muitas comunhões com a serpente, me permita aplicar, Satanás então engana Eva e coloca na mente de Eva que Deus estaria supostamente mentindo para Eva. Meus irmãos, minhas irmãs, observem que no passado o falar de Deus era o suficiente para Eva. No passado o falar de Deus era a direção para Eva. Ela dizia sim e amém. Ela não questionava. Mas agora, por causa da investida de Satanás, gerou uma vida, nasceu uma vida dentro de Eva, que não foi criada originalmente em Gênesis 1, versículo 26. Esse item nós chamamos de vida da alma. Não é a alma. A alma foi criada pura. A alma foi criada para adorar a Deus. A alma foi criada para o homem se alegrar. Mas agora, por causa dessa comunhão da serpente com Eva, gerou a vida da alma, que traduzindo isso quer dizer uma vida independente sem Deus. Quando Lúcifer saiu da presença de Deus,
em Isaías 14 e Ezequiel 28, Lúcifer agora assumiria a partir dali uma vida independente de Deus. Semelhantemente, Caim, quando saiu da presença, a palavra diz que ele foi habitar, ele foi morar em Nod. Nod no hebraico quer dizer flutuar. Judas, quando saiu da presença de Deus, em João 13:30, a palavra diz, o final do versículo, e era noite. Quando você sai da presença de Deus, é noite na sua vida. Quando você sai da presença de Deus, você fica flutuando. E quando você sai da presença de Deus, você passa a ter uma vida independente. Quantos e quantos irmãos e irmãs, talvez, estão vivendo uma vida independente da igreja? São donos de si, são donos da sua saúde, são donos, se emancipou espiritualmente. Muito cuidado, hoje é era da graça. O Senhor Jesus, como o pai do filho pródigo, ele ainda te aguarda, de braços abertos, não importa o que você fez e não importa por onde você andou. Mas cuidado que esse período essa porta está se fechando. Quantos e quantos estão morrendo com esse vírus, essa pandemia que ninguém esperava. Se a sua vida ou a minha vida for ceifada e nós estivermos longe da presença de Deus, numa vida independente, o que nos resta é o ranger de dentes. Essa noite é uma noite que eu preciso tocar no seu coração, para você que está afastado, para você que não consegue congregar normalmente, todo o Espírito Santo, todos os vales de Minas, parte da Zona da Mata, onde o Senhor confiou para mim estar cuidando, são cerca de 1000 irmãos. Eu quero te encorajar, onde você está agora, se arrependa. Tem um novo começo, não vale a pena ficar afastado da congregação, não vale a pena ficar afastado do falar atual do Senhor, não vale a pena ficar ruminando problemas do passado, não vale a pena ficar na sua vida da alma, que um dia todos nós iremos prestar contas. Então, essa vida independente que entrou em Eva, afasta Eva então de Deus. E Eva agora, conforme 2 Coríntios 11, deixa de ser simples e deixa de ser pura diante de Deus. Então ela cai, é ludibriada por Satanás. E nós sabemos que fora do Espírito não há ambiente, irmãos, para a fé. Fora do Espírito, fora do viver da igreja, não existe esfera para a fé. Pelo contrário, fora do Espírito, nós temos ambiente de confusão, de arrazoamento. Por exemplo, Marcos capítulo 2, versículos de 6 a 8. Ali, enquanto Jesus falava, Marcos 2, 6 a 8, enquanto Jesus falava, os fariseus estavam arrazoando na sua mente. O que é arrazoar? Arrazoar é não crer e não reter as palavras. Será que você tem arrazoado na vida da igreja quando os profetas falam? Ou você tem absorvido, comido e bebido da palavra? É frase de caminhão? É frase até de paredes, de lojas? Crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Você bate palmas para partear desse versículo de 2 Crônicas 20, 20. Crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Se eu perguntar agora, você crê, meu amado irmão, minha amada irmã, no Senhor vosso Deus? Você vai dizer sim. Mas esse versículo não para por aí. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa prosperidade não necessariamente é financeira, mas também pode ser a financeira, porque quando Deus abençoa alguém, Ele abençoa por completo. Mas essa prosperidade mais importante é você ter alegria de espírito. Nada nessa vida paga, nem o dinheiro dessa vida paga. Você ter alegria de espírito, você poder deitar a cabeça no seu travesseiro e se sentir uma pessoa alegre, uma pessoa útil, uma pessoa amada, uma pessoa importante no plano eterno de Deus. Irmãos, nada paga
essa sensação: crede nos seus profetas e prosperareis. Você tem crido nas palavras proféticas? Você tem crido nas profecias? Você tem crido nos irmãos que têm proferido a palavra? Não me refiro aos irmãos da liderança nacional, mas na sua cidade. Será que você absorve? Será que você honra? Será que você respeita o presbítero da sua igreja? Eu lhe pergunto. Ou você ainda é aquele como Caim, está flutuando? Bom é o presbítero da igreja Y. Bom é o presbítero da igreja Z. Que nós tenhamos um coração de arrependimento. Deus sabiamente colocou você na cidade que você está. Deus sabiamente colocou você para reunir no grupo familiar onde você está. Sabiamente o Senhor colocou você debaixo dos cuidados dos presbíteros da sua cidade, da sua igreja. Ore por eles, abençoe eles, que você terá prosperidade na sua vida. Faça o teste, seja alguém esvaziado. Recobre diante de Deus a pureza e a simplicidade que talvez você tenha perdido. Quando o homem perde a simplicidade, é uma porta aberta para o diabo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Não deixe de ser simples. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, fora do Espírito, não há ambiente para a fé, só há ambiente para arrazoamento. Ok, eu gostaria de ler para vocês aqui a página 65 desse alimento diário. Já passou agora o poder da ressurreição. Estou falando sobre não perder a simplicidade, ok? Diz o seguinte: além da singeleza, página 65, além da singeleza, simplicidade e sinceridade, não tente solucionar ou mesmo encontrar a saída baseado na sabedoria carnal. Essas questões são experiências. Evite as muitas conjecturas. Conjecturas é pensar mal dos irmãos, é dar sua opinião. É você já definir algo sobre o irmão sem saber. Evite as muitas conjecturas acerca do irmão. Isso me remete a um ensino que o falecido meu pai, no passado, me disse. O pai desse escritor disse o seguinte: eu quero, preste atenção, hein? Uma pessoa muito experiente que eu tive o prazer de conhecer, essa pessoa que já faleceu e que falou isso aqui. Eu quero ser um bobo diante dos irmãos e confiar e acreditar neles. Se, porém, o irmão tiver má intenção, isso é entre ele e Deus. Da minha parte, não quero ser complicado, não quero suspeitar, mas confiar nos irmãos. Servir com os irmãos também requer que sejamos simples. Por que há tanto problema na igreja hoje, nas lideranças, nas coordenações dos serviços? Porque deixamos de ser singelos. Quem nos colocou no serviço? Foi um homem ou foi Deus? Se foi um homem, é melhor sairmos imediatamente e começarmos tudo de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te chamou para servir? Foi homem ou Deus? Se foi homens, saia. Assim podemos descansar no Senhor, dependendo dele e confiando nele. Mesmo que haja uma situação de morte no serviço, Deus trará a ressurreição. De nossa parte, queiramos viver no Espírito, estar bem coordenado com os irmãos e as irmãs. Então, meus irmãos, vamos preferir ser um bobo, por favor, entenda, um tolo. Por favor, entenda essa palavra minha, por favor. Simples, singelos, mas vamos acreditar nos irmãos.
É melhor você ser possivelmente enganado por algum irmão, mas ainda assim no tribunal de Cristo, em 2 Coríntios 5,10, você será provado por Deus, do que você ser o grande esperto e o sabe tudo, e naquele dia ser reprovado por Deus. Confiem nas lideranças. Se a liderança ou as lideranças falharem, não é problema seu. E penso eu que as lideranças são lideranças que têm conduzido a igreja a invocar o nome do Senhor. Penso eu que as lideranças têm encorajado aos irmãos a lerem a palavra, a apacentarem, congregarem, pregar o evangelho. Confie nessas pessoas. Já chega um mundo que são cheios de bolas nas costas, apunhaladas pelas costas, mas na igreja é a família de Deus, é a casa de Deus. Sim, nós somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, mas temos o mesmo alvo. O alvo é o reino de Deus. Então, como esse irmão, é melhor nós sermos bobos e confiar nos irmãos, do que nós queremos ser espertos e naquele dia perdemos o reino por causa disso. Mas tenham paz, porque eu tenho absoluta certeza, os irmãos que lideram as igrejas de toda a região 6, é onde nós vivemos, são irmãos com coração puro. Sim, são irmãos que estão aprendendo como eu, mas nós temos um coração puro, voltado para a edificação da obra de Deus. Não se apegue às maneiras diferentes, não se apega aos pontos de vista diferentes, não se apega ao que você pensa, ao que você acha. Volte à simplicidade, volte à pureza, volte a ser aquele irmão do passado que você era, aquela irmã do passado que você era. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, eu entro no último tópico, a postura desse ministro da nova aliança. Qual que é a postura desse ministro? Primeiro item, simplicidade. Se a serpente ludibriou Eva, em 2 Coríntios 11:3, roubando dela a simplicidade, então, mais do que notório, que para ser um ministro da nova aliança, você precisa voltar a ser simples. E eu procurei no dicionário hoje, entre muitas e muitas definições, simplicidade, preste atenção, dicionário, ausência de complicação. Meu irmão, minha irmã, deixa de ser complicado. Seja mais simples, sim e amém, para o falar do Senhor. Os obreiros que estão aqui me ouvindo, louvado seja Deus por todos vocês, Flávio, Joselito, Célio, Clidenor, Jean e Marcelo, tudo em ordem alfabética. Vamos ser simples, vamos seguir a direção da obra, porque nós, cooperadores, nós também somos simples, com respeito a seguir o falar apostólico e o falar profético. Pensamos diferentes? Pensamos, não somos robôs, mas a bênção está em obedecer os que estão à frente. Os irmãos responsáveis das igrejas que estão me ouvindo, sejam simples, sigam a direção dos obreiros. Os diáconos nas igrejas, sigam a direção dos presbíteros. A igreja na totalidade, siga a direção da liderança da sua igreja. E vocês vão tocar na verdadeira prosperidade, que é ter paz, alegria no Espírito Santo. Então, o primeiro item que o ministro tem que ter como postura é a simplicidade, que é a ausência de complicação. Salmo 116, versículo 6, por favor. Salmo 116, versículo 6, diz o seguinte: o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Olha que maravilha! O Senhor vela. Velar é orar, é interceder, é você estar deitado na cama e tem alguém ajoelhado na cama velando por você, orando por você, guardando você. O Senhor vela pelo simples. Ok? Salmo 119.
versículo 130. Estou falando, a postura de um ministro da nova aliança é ser simples. 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Aos simples o Senhor revela. Ali em Cesareia de Filipe, em Mateus 16, o Senhor saiu da confusão de Jerusalém e levou os seus apóstolos ao monte em Cesareia e ali revelou para eles que a igreja é o reino dos céus. O Senhor revela para os simples. Primeiro item, a postura de um ministro é ser simples. Segundo item, pureza. Recobre a sua pureza. Estou falando em cima de Coríntios 11:3, Eva caiu porque perdeu a simplicidade e a pureza. Você não pode deixar de ser simples, você não pode deixar de ser puro, porque Satanás vai te pegar. Satanás vai alcançar a sua família. Satanás vai roubar o seu desfrute. É por isso, talvez, que você não tenha o gozo pelas reuniões, porque falta o óleo, falta o Espírito Santo. Não obstante, você conhece a palavra de Deus, mas falta a presença do Espírito Santo. Recobre o nome de Jesus a pureza. Um dos sinônimos de pureza, que o dicionário também fala, é transparência. Na igreja, você tem que ser mais transparente. Você não pode buscar uma folha de figueira. Você não pode viver buscando um álibi para poder justificar a sua falta. Eu não digo falta física, presença física apenas, mas falta de servir, falta de dar apoio, falta de cooperar com um grupo familiar. Estamos agora aí com o encargo. Eu pedi para os obreiros passar para as igrejas. Eu espero que eles tenham passado. Amanhã é dia de dar o retorno. Sobre a questão dos kits, para podermos, nesse momento de pandemia, sermos um colportor semidinâmico. Foi passado para vocês, mas você talvez lê o WhatsApp e desdenha. Lê o WhatsApp e tem uma sensação, isso não é para mim. Lê o WhatsApp e deixa passar, por quê? Porque você não quer ser simples, você não quer cooperar com o encargo que está sendo passado. Ora, você não é membro do corpo de Cristo? Esse grandioso cavalo, em tipologia estou falando, correndo numa corrida, ele vai ganhar o prêmio, o rabo vai ganhar o prêmio, você também não vai ser inserido neste prêmio. Por que você desdenha, muitas vezes, o falar dos irmãos? Eu quero te ajudar nessa noite. Está sendo mais uma trombeta tocando para você nessa noite. Se arrependa, deixa de ser complicado. Deixa de ser faltoso. Transparência. Um ministro tem que ser alguém transparente. Obreiros, sejam transparentes. Irmãos responsáveis, sejam transparentes. Eu preciso ser transparente. O velho homem não tem transparência. Mas quando nós estamos no Espírito, nós somos transparentes. Eu quero ler para vocês o livro de Atos, capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 34. Ó Senhor Jesus. Atos 4, 34. Estou falando de transparência. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes. O que houve aqui? Houve aqui transparência. Vendia e trazia o valor correspondente. Versículo 37, falando de Barnabé no 37, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Eu não estou aqui falando de valores, estou falando de transparência. Porque logo depois no capítulo 5 fala de Ananias e Safira, que faltou-lhes transparência. Vendeu por X e falou que vendeu por Y, muito abaixo da metade, para ofertar menos, mas para ser aplaudido porque ofertou. O que aconteceu com eles? Faltou transparência e foram mortos.
A transparência é um atributo do Espírito. A transparência é um atributo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Seja transparente. Agora mesmo ore, fala, Senhor, eu estou deixando a desejar. Agora mesmo fala, Senhor, eu não tenho cooperado com os irmãos, não tenho cooperado com os grupos familiares, não tenho cooperado com os encargos da igreja. Seja transparente, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, fale a verdade, porque a verdade procede de Deus. Não continue nessa vida mesquinha, rasteira, que você vai prestar contas diante de Deus. Seja transparente com Deus e com os homens, vertical, horizontal. Paulo trabalhava para isso. Em Atos capítulo 24, versículo 16, Senhor, eu me esforço para ter boa consciência diante de Deus, vertical, e diante dos homens, horizontal. Nessa noite o Espírito Santo está te falando, saia da mentira, saia do ocultismo, saia da sombra, com todo respeito, por favor, não seja um covarde. Deus te chamou, Deus te regenerou, Deus te deu a vida, é para você pregar o Evangelho, e um dia Ele vai te pedir contas disso aí. Então, segundo item, recobrar a pureza. Terceiro item, fugir do bicho do eu já sei. Sim, essa semana fala sobre isso. Fugir do bicho do eu já sei. Isso é um demônio, esse bicho. Página 43. Quanto mais anos passam, mais corremos o perigo de ficar velhos espiritualmente. E, consequentemente, nos tornamos o sabe-tudo. Há vezes em que Deus quer falar uma palavra, mas você replica, eu sei. Há outras em que Ele quer trabalhar na igreja de um jeito, contudo você torna a responder, eu já tenho o meu jeito. Fuja desse bicho, desse demônio do eu já sei. Comecei essa mensagem hoje falando que eu ia falar sobre o ministro da Nova Aliança. Será que você, de novo, eu vou te chamar para você vir aqui. Eu vou te chamar para você vir aqui para falar 1 hora sobre os ministros da Nova Aliança, para ver se vai sair alguma coisa da sua boca. Porque você pode ser orgulhoso, eu já sei, mas você tem o viver de um ministro da Nova Aliança na realidade? Se sim, você vai querer ouvir essa palavra mais umas 10 vezes. Por quê? Porque você é simples. Por quê? Porque você é puro, você é transparente. Por quê? Porque você matou o bicho do eu já sei. Então, essa questão do eu já sei, nós temos visto em João 11, 24, Jesus falou, Marta, eu vou ressuscitar o seu irmão Lázaro. Eu sei, Senhor. Olha bem, ela sabia, na letra. E criou problema para o Senhor. O Senhor teve que explicar tudo lá. Lázaro ficou mais um tempo morto, enquanto Jesus explicava para Marta. A sua falta de simplicidade atrasa a obra de Deus. Então, também nós temos o exemplo de Saul. Saul, quando foi chamado para ser rei, não quis. Ele falou, eu sou o menor da casa de Benjamim, escondeu debaixo das malas, das bagagens. Mas depois de colocar a coroa na cabeça do homem, meu amigo, não foi fácil não. 1 Samuel 18 ali, as mulheres estavam cantando, Saul feriu seus milhares, Davi feriu seus 10 milhares, pronto, bateu a inveja no coração. Ora, cadê aquele homem que se escondeu debaixo das bagagens? Agora que está com a coroa na cabeça, é o eu já sei. Ficou chateado, falou, as mulheres só deram 1000 para mim, fez bico, igual criança, igual bebê, só me deram 1000 e deram 10.000 para Davi. O que é isso? Inveja. Será que na igreja você tem inveja do irmão que tem crescido mais do que você? Será, minha irmã, que você tem inveja daquela irmã que tem crescido mais do que você? Será, meu irmão, que você tem inveja do presbítero A ou do presbítero B? Você, na verdade, queria estar no lugar dele? Será que há isso no seu coração? Como um trabalho, você é admitido no trabalho e você, sim, Senhor, ok. Tudo que o gerente manda, você, ok, sim. Depois de 1 mês, 2 ou 3, você já não quer obedecer mais o gerente. Na igreja, quando você começou a reunir, sim, amém.
apertava a mão de todo mundo, honrava todo mundo, ouvia todo profeta e dava glória a Deus. Hoje você é seletivo. Por quê? Perdeu a simplicidade. Por quê? Perdeu a pureza. É isso que eu quero te encorajar nessa noite. Volte ao que você era lá no início. Aquele irmão descomplicado, você, meu irmão, é muito complicado. Você, minha irmã, é muito complicada. Vocês têm atrasado a obra de Deus, quem sabe? Estou falando em geral para a região. Não estou me referindo a um lugar específico. Que essa palavra não é aqui para a Vila Velha. Essa palavra é para toda a micro-região. Você, meu amado irmão, você tem sido problema para a igreja. Você tem trago problema para os presbíteros. Você, minha irmã, é só problema. Quando cito o seu nome, é problema. Volte a ser o que você era no passado. Outro item da postura de um ministro, crer de fato nas Escrituras. João capítulo 5, você precisa crer de fato nas Escrituras. João capítulo 5, 45, vejam bem. João 5, 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, Jesus falando. Quem vos acusa é Moisés. E eles falavam bem de Moisés. Que eu quero que você entenda. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. É que eu falei há pouco em Deuteronômio 33. Então, falar que conhece Bíblia, falar que conhece passagens da Bíblia, isso só é verdade se você pratica, porque os fariseus acusavam Jesus, e acusava Paulo, os apóstolos, falavam, você está ensinando a apostatar de Moisés, você é contra Moisés. Queriam apedrejar Paulo uma ocasião, mentiram, ele prega contra Moisés, mas eles mesmos não criam em Moisés. Então, muito cuidado em estar na vida da igreja, ter os livros espirituais, as várias e várias reuniões, mas você mesmo não tem mudança na sua vida. Então, crer de fato nas Escrituras. E por último, confiar na liderança. Hebreus capítulo 13, falei logo no início um pouco sobre isso. Confiar na liderança, com todo respeito falando, eu não tenho medo de ofender ninguém. Mas, por favor, ouça bem. Se você está na igreja, não importa a cidade, não confia na sua liderança, é um problema para a igreja há anos, não é algo pontual, há anos. Por favor, procure um lugar para você congregar, onde você se sente melhor, e nós vamos te abençoar. É melhor do que você ficar no meio criando problema para a igreja, atrasando a igreja. Nós não gostaríamos que acontecesse isso. Mas se você não está alegre, se você não está feliz, se você não crê no falar apostólico, se você não crê na liderança, vai congregar onde você se sente melhor. Quem sabe você poderá ser muito útil a Deus neste lugar que você está almejando. Mas se você viu a igreja como a base da unidade, fundamento em Cristo, a base é a cidade, se arrependa, volte à simplicidade. Volte à pureza, volte à transparência e tenha um novo começo que você vai ser muito útil na igreja e nós iremos te abraçar. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveres. Seja um com a liderança. Se você está gozando da igreja hoje, é porque lá atrás alguém pagou o preço para você. Repito, volte à simplicidade, versículo 17, obedecei os vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros, obedecei os vossos guias. Que o Senhor possa nos abençoar. Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo não será edificado. Mateus 12, 25, que não haja problemas na igreja, não haja desgaste na igreja, não haja opiniões diferentes na igreja,
antes como um ministro de uma nova aliança, tenhamos a postura de ser simples, a postura de sermos transparentes, a postura de matar o bicho, o demônio do eu já sei, crer de fato nas Escrituras e obedecer os nossos guias. Como eu disse, 1h04 cravado. Que o Senhor Jesus abençoe a vossa família. Vamos avançar. Jesus é o Senhor.